Fala galera, beleza? Professor Bergson, em mais um XP Resolve, questãozinha do Enem, Enem 2022, primeira aplicação. Ó, buraco negro, vamos ver aí, questãozinha aí de gravitação. Ele comenta o seguinte, ó. Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície. Ou seja, se a partícula estivesse na superfície, né, ela não conseguiria sair porque a força gravitacional é grande demais. É tão grande que qualquer partícula ficaria aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. Porque existe um termo, né, que a gente chama de velocidade de escape. Então, por exemplo, se a gente quiser jogar um corpo para cima e esse corpo escape da gravidade da Terra, ou seja, joga ele para cima e ele não volte mais, ele tem que superar uma certa velocidade. Um buraco negro, a velocidade exigida para que eu consiga, supor, vamos lá, dar uma de vamos filosofar aqui, né? Vamos imaginar aqui. Então, se eu estivesse dentro de um buraco negro e pudesse jogar uma pedra para cima, qual seria a velocidade que essa pedra deveria ter para que ela escapasse desse buraco negro? Os cálculos mostram que a velocidade que essa pedra deveria ter teria que ser maior do que c, que é a velocidade da luz. Ou seja, teria que ser maior do que 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E a gente sabe que pela teoria de Einstein, nenhuma matéria pode se deslocar com velocidade da luz. Imagine com velocidade maior. Então é por isso que a gente diz que a velocidade de escape, ou seja, a velocidade que um buraco negro exige para que algo escape de dentro dele, é acima do limite de velocidade do universo. Então nada escaparia. Por isso que ele bota aqui, inclusive a luz. Então se a luz não consegue escapar, que é a coisa mais veloz, imagine qualquer outro tipo de material. Aí ele segue. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamado de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Então você pode chegar próximo da chamada do chamado horizonte de eventos. Passou desse limite, você não volta mais. Pode dar um tchauzinho para a galera, valeu galera, até mais nunca. E ele continua, né? Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro com a mesma massa solar, de modo que o seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 km. Agora é só lembrar o seguinte, né, que só uma informação, né, já que a gente tem que aceitar a informação dada pelo texto, mas o nosso Sol não teria massa para gerar buraco negro, tá? Então teria que ser uma estrela muito maior do que o nosso Sol. O nosso Sol ele não vai colapsar a ponto de obter-se um buraco negro, mas não é isso que ele discute, tá? Aí ele continua. Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar? Então vamos tentar entender, né, o que acontece na presença do Sol. Então você tem aqui o Sol, né, vamos chamá-lo aqui de massa emissão. Para a ideia de cálculo, vamos considerar que esse Sol, né, ele é fixo aqui. E você teria a órbita, né, de alguns planetas. Vamos colocar aqui, né, a órbita de Mercúrio, a órbita de Vênus. Deixa eu trocar aqui rapidinho, só um minuto. A órbita de Mercúrio, a órbita de Vênus e a órbita da nossa Terra. Certo? Então você teria a órbita desses planetas. Então a gente tem que lembrar o seguinte, né, que pela teoria de Isaac Newton, entre o planeta e o Sol existe uma força atrativa chamada de força gravitacional, que atrai tanto Marte ou Mercúrio, como vai atrair Vênus e vai atrair a nossa Terra. Essa força de atração, ela depende, né, de alguns fatores. Então, pela lei da gravitação de Newton, né, a gente deve lembrar que essa força gravitacional, ela depende, né, que é uma constante, né, gravitacional, ela vai depender das massas do Sol, que é o corpo central, e da massa do planeta, que no caso aqui seria a Terra, e da distância
entre o centro do Sol e o centro do planeta. Então aqui é a chamada lei da gravitação universal. Nesse caso aí, considerando, né, corpos esféricos, ok? Então massa do Sol, massa m da Terra e a distância entre eles. Claro que o Sol está o tempo todo atraindo a Terra, e pela lei da ação e reação, a Terra também atrai o Sol. O fato da Terra estar em movimento, né, então ela tem uma velocidade orbital aqui, ó, é que faz com que ela mantenha a órbita e não caia no Sol. Não caia assim, gente, literalmente, ok? Mas se de repente a Terra se cansasse, ó, chega, acabou, e ela parasse de se mexer, ela cairia como uma maçã cai no chão, né, que é a maçã de Newton. Aí o que é que a questão propõe? A questão propõe que você retire o Sol, né, que você retire o Sol e que no lugar desse Sol você coloque um buraco negro, tá? Ele faz questão de dizer que o limite do horizonte deles, né, é de 3 km, para que o aluno não pense que esse limite, né, esse limite de eventos supere a órbita de algum planeta, né? Aí esse planeta realmente não conseguiria escapar, ele seria atraído literalmente, né, puxado, cairia dentro dele. Então ele diz que o limite é de 3 km, que é um limite curto, né? Se você observar aí que o diâmetro do Sol é 110 vezes aproximadamente o diâmetro da Terra. Então esses 3 quilômetros aí não é nada. Então o que é que ele faz? Ele tira a Terra de jogada, tira a Terra de cena, tira o Sol de cena, perdão, mas coloca um buraco negro de mesma massa que o Sol. Então se você for observar em termos de estrutura, em termos de forças, você manteve a mesma massa do Sol. Então você não modificou em termos de estrutura nada. Esse buraco negro, ele tem a massa que o Sol tinha, a distância dele até a Terra continua sendo a mesma distância, a massa da Terra não mudou, ou seja, quando você observa a lei da gravitação de Newton, para o buraco negro, ela vai ser escrita do mesmo jeito, para o par buraco negro e Terra. Então você percebe que a força que anteriormente era entre Sol e Terra é exatamente igual em módulo à força que existe entre buraco negro e Terra. Levando a gente a julgar o quê? Que essa troca da estrela Sol e no lugar dela um buraco negro, para os planetas não vai acarretar em nada. Ou seja, não vai apresentar nenhum tipo de mudança dinâmica para os planetas. Então a Terra continuará na sua órbita. Claro que outras consequências iriam ocorrer, né? Você estaria perdendo aí o nosso Sol, a fonte de energia nossa. Então vamos lá? Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar? Eles se moveriam em órbitas espirais, aproximando-se sucessivamente do buraco negro. É porque, na verdade, a gente tem na nossa concepção, né, muitas vezes, que o buraco negro é um grande, como se diz, um termo usado, um aspirador, né, um sugador. Ou seja, a ideia é que ele iria, né, mesmo a Terra em movimento, ela iria o quê? Expira lá e acabar caindo nesse buraco, como se fosse água numa pia. Abre o ralo, a água vai girando, girando e vai caindo lá dentro. Isso não vai acontecer porque, dinamicamente, você não tem mudança nenhuma. Letra B. Eles oscilariam aleatoriamente em torno das suas órbitas. Aqui não vou nem discutir porque não teria a possibilidade. Eles se moveriam em direção ao centro do buraco, ou seja, eles perderiam sua velocidade, né, e passariam todos a cair, como se fosse a maçã na Terra. Isso não existe porque os planetas têm velocidade tangencial, ok? Nem que depois de um tempo ele fizesse um movimento de queda, mas ele teria um movimento curvo para depois ele entrar, se fosse o caso, em queda nesse buraco. Letra D. Eles passariam a precessionar. Professor, o que é precessionar? Precessionar, né, é mais um dos movimentos que a Terra tem. Então a Terra ela tem os mais conhecidos, né? É a rotação, que é o movimento que a Terra tem em torno dela, que para a gente vai definir a ideia de dias e noites, né? Ela tem o movimento de
translação, que é o movimento que ela faz em torno da estrela, né, em torno do Sol, que para a gente vai definir o ano. E vai ter um movimento de precessão, que é aquele movimento parecido com um peão, ou seja, a ponta, né, ou seja, o eixo, com o tempo, ele vai oscilando entre um valor máximo e um valor mínimo. Então é como se a Terra ficasse girando assim, ó. Esse é o movimento de precessão, é o movimento de peão, que no caso dura aí em torno de 26 mil anos. Por isso que a gente não consegue perceber, né, já que a nossa estadia, na nossa duração aqui é pequena, então num período de 26 mil anos você não percebe, né? Num período de 50 anos, de 100 anos, essa movimentação. Então seria precessionar mais rapidamente, ou seja, ela giraria mais rápido, não tem a ver com a análise abordada. E o último, letra E, eles manteriam suas órbitas inalteradas. Perfeito. Por quê? Porque dinamicamente, para os planetas, você não tem diferença nenhuma entre ter uma estrela de massa M ou ter um buraco negro de mesma massa, na mesma região, né, mantendo-se todas as outras variáveis. Ok, turma? Questãozinha interessante. Realmente, muita gente, né, tem aquela impressão de que o buraco negro passou perto, ele engole, né? Então, o buraco negro ele é extremamente perigoso quando você está além ou próximo desse horizonte de eventos. Valeu, turma. Gostou? Compartilha, indica aos amigos, comenta. Valeu, até a próxima.